Bem, senhoras e senhores, terá início neste momento a sessão solene comemorativa do Dia do Conselheiro Tutelar. Presidirá os trabalhos o senhor líder do PMDB e autor da iniciativa, deputado Odilon Aires. Muito obrigado. Tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene comemorativa do Dia do Conselheiro Tutelar. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, que convido para tomar assento à mesa o secretário adjunto da Ação Social do Distrito Federal, doutor Paulo Olivieri. Doutor Paulo. Coordenador administrativo dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal, defensor público, Racib Elias. Presidente do Conselho Assistencial Social do Distrito Federal, senhor Fábio Teixeira Alves, representante o presidente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. É meu. Pode deixar aí. Paulo, sempre é aí? Ah, tá. Senhora Valquíria Maria Rodrigues Pereira, representante dos Conselhos Tutelares. Os conselheiros. Os conselheiros. Luciano Lima, secretário particular, representando o deputado federal José Roberto Arruda. Aqui, Valquíria. A mesa composta, iniciando os trabalhos, entoaremos o hino nacional brasileiro.
Brasil de amor eterno seja símbolo, olá paróquia ostentas estrelado, bendigo verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte terá morada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Dando continuidade ao nosso trabalho, concedo a palavra à doutora Valquíria Maria Rodrigues Pereira. No dia 18 de novembro, comemora-se o Dia do Conselheiro. Dia esse que se tornou reconhecido no país devido à importância do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente existe há 15 anos, sendo uma grande conquista para a sociedade brasileira, um passo à frente na democratização do Estado, um ganho para os que até então eram considerados simplesmente menores, e nossa arma para a busca daqueles que não têm direitos à cidadania, proteção ou dignidade. Foram esforços do governo, sociedade civil e atuação do setor privado que hoje vislumbramos um cenário de grandes possibilidades para a realização dos direitos humanos da criança e do adolescente como cidadão. Nesses 15 anos de percurso do ECA, muito se encaminhou para que o objetivo final tivesse, na prática, a glória da realização, apesar de ainda estarmos longe de um cenário ideal, onde todas as crianças, e não somente as abastadas, cresceriam na escola e na participação social, até se tornarem jovens com capacidade para dar à luz sua própria independência. A evolução, no entanto, pode ser claramente notada quando olhamos para trás e vemos que parte do percurso árduo e nebuloso foi vencida pela formatação de uma política pública de proteção que trouxe ao âmbito da justiça infanto-juvenil leis que podem e devem ser acatadas. Ainda persiste o desafio de todos os setores, juntos, dar continuidade à batalha pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, fator que pode ser visto como algo isolado no desenvolvimento do país. As políticas da infância urgem ser integradas ao dia a dia das gestões do Estado, sem jamais esquecer que esses pequenos cidadãos serão realmente os atores que vão governar e alavancar o Brasil de amanhã, frente aos esforços que a sociedade emprega a parceria com o governo, para que iniciativas antes isoladas sejam efetivadas. A questão da infância e da adolescência também precisa ser encarada com mais clareza pela sociedade civil, por cada um de nós, cidadãos, que também temos filhos e que todos os dias vemos meninas e meninas nos faróis distantes do ideal que almejamos. Podemos ser cidadãos mais atuantes, conscientes do papel que devemos exercer na convivência com as crianças e adolescentes, até então vistos sob uma ótica menor. É nosso dever reconhecê-los, trazê-los para perto das possibilidades de estudo, de novas informações, de sua formação integral. E com isso, seria possível? É uma longa caminhada, porém, nessa nossa longa caminhada, esbarramos em empecilhos, os quais dificultam o trabalho do conselheiro, tornando morosa a defesa dos direitos da criança, seja o volume de atendimentos, falta de qualificação técnica e de estrutura, são problemas que convivemos diariamente. As pessoas não tomaram conta do tamanho e da importância do trabalho dos conselheiros para uma sociedade mais justa.
Por isso, a falta da valorização e muitas vezes até do respeito. Estamos aqui hoje para agradecer ao deputado Odilon e os demais deputados que nos apoiam, os quais vêm nos demonstrando gestos de carinho e lembrando que somos pessoas de suma importância para a democratização do país, que contribuímos para uma sociedade mais justa. Mas estamos também para cobrar melhores condições de trabalho, respeito e valorização à pessoa dos conselheiros. Mas, muito obrigada. Concedo a palavra ao coordenador administrativo dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal, Defensor Público, Dr. Racide Elias. Excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires, autor da proposta que hoje aqui encontra em homenagem aos Conselhos Tutelares. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Oliveira, muito digno secretário adjunto da Secretaria de Ação Social. Excelentíssimo senhor Luiz Lima, muito digno representante do deputado Arruda. Conselheiro Fábio Teixeira Alves, representante do Conselho de Direitos da Criança. E Valquíria Maria Rodrigues, que representa neste ato aqui na mesa os conselheiros, a qual eu cumprimento os demais conselheiros e as autoridades aqui presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de nos dar hoje, nesse dia feliz e simpático, em que se comemora o Dia do Conselheiro. Feliz foi a ideia do deputado em reconhecer o trabalho dessa gente valorosa, ou seja, que a gente pode dizer de agentes anônimos que buscam a melhor qualidade de vida dos direitos da criança e do adolescente. Evidente que o Conselho Tutelar, com a edição do ECA em 1990, em 15 de janeiro de 92, através do decreto 234, nosso governador Joaquim Roriz sancionou realmente a lei da criação do Conselho do Direito da Criança e dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal. Então, os conselhos realmente são novos. E é evidente que a lei, que o ECA, tirou a responsabilidade do juiz da vara, que era juiz de menor, que cuidava das crianças e dos adolescentes, tirou deles a competência para passar para os senhores. Eu digo hoje, permita de chamar os senhores de vossas excelências, porque na realidade os senhores são os verdadeiros juízes nos locais de seus trabalhos. Aqui estão hoje representados, senhor deputado, a maioria dos conselhos tutelares, ou seja, em número de 10. Esses conselheiros que aqui estão hoje, além de eleitos pela comunidade, representam cada um a sua liderança dentro da comunidade da qual os elegeram. Então, hoje que se comemora, nós queremos, diante disso, apenas lutar para que os direitos, não só da criança se vinguem, mas para que os direitos dos conselhos tutelares também se vinguem. Evidentemente que nós não podemos deixar de citar o grande mérito que a Secretaria de Ação Social tem feito para os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares passaram pela Secretaria de Governo, passaram pela Secretaria de Trabalho, Secretaria de Solidariedade, e em julho de 2000 vieram para a Secretaria de Ação Social. Evidentemente que em dezembro de 2000 foi através da lei 2640 que criou então, que fez com que estabelecesse a função do Conselho Tutelar no Distrito Federal. Evidentemente que antes disso era uma penúria, não resta dúvida, não tinham direito a nada, eram poucos salários, o salário realmente era um salário ínfimo de R$140, e isso não quer dizer que hoje está bom, melhorou, mas precisa de mais. Precisa de mais pelo seguinte, porque os conselhos tutelares, queria deixar bem claro aqui a Vossa Excelência, que o cargo é dedicação exclusiva. Ele não pode exercer outra profissão, a não ser aquela que a Constituição permite, que é de professor. Por isso, ele precisa de uma condição melhor financeira. E, além do mais, com a melhoria que, através do Dr. Gustavo e do Dr. Paulo, que está presente agora, direto com os conselhos tutelares,
Hoje nós temos, vieram realmente as comes, que apesar de serem locadas, mas deu uma melhorada. Por outro lado, nós vimos que o salário melhorou. Hoje eles têm uma condição melhor um pouco. Hoje eles estão dentro da Lei 8.112, tá? E além do mais, hoje já tem no próprio Distrito Federal o Estatuto do Servidor Público regido aqui no próprio Distrito Federal mesmo, feito, inclusive, elaborado por esta casa. Então nós vamos ver que melhorou as condições. Hoje nós temos o 0800, só que falta, deputado, nós estamos precisando, e eu faço um apelo aqui, doutor Paulo, que o senhor tem ajudado a gente bastante, tem ajudado demais os conselhos, para que nós possamos dar o mínimo de condição para os conselhos, doando, pelo menos, dando um computador para conselho, para que ele possa trabalhar dignamente dentro do CIPIA. Isso que eu faço um apelo para Vossa Excelência, é exatamente o quê? Para que Brasília sirva o exemplo, que os conselhos tutelares do Distrito Federal sejam referência nacional. Nós não podemos deixar que nós vamos buscar em outros conselhos para trabalhar aqui. Não, nós temos que ser referência, que as decisões daqui, as decisões do Executivo, decisões do Legislativo e do Judiciário, as grandes decisões, saem realmente de Brasília. Então nós podemos fortalecer exatamente os conselhos tutelares. E fortalecendo o trabalho dos conselhos tutelares, pode ter certeza absoluta que nós vamos diminuir os CAGs, porque vai ser um trabalho preventivo. É um trabalho árduo, duro, é um trabalho que muitas vezes no anonimato, mas que precisa buscar uma maior confiança. Precisa ter realmente um maior respeito por alguns órgãos, que muitas vezes entendem que o conselho tutelar é uma pedra no sapato deles. Evidentemente que tudo aquilo, toda mudança gera realmente sempre um problema. A função dos conselheiros é cobrar, e ninguém gosta de ser cobrado. É evidente que a busca deles, que eles cobram, é o direito, que seja prevalecido o direito da criança e do adolescente. É nesse sentido, então, que nós estamos buscando valorizar o conselheiro, dar realmente o devido respeito ao conselheiro tutelar, facilitar o trabalho do conselheiro tutelar, que realmente é um trabalho árduo, que muitas vezes não aparece, porque é aquele trabalho que fica por trás dos bastidores. Então, senhor deputado, essa é a razão que nós hoje, talvez seja até um desabafo meu, e eu quero fazer um apelo para Vossa Excelência. Assim que o doutor Gustavo encaminhar a lei ao governador, o governador encaminhar a mensagem para esta casa, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fosse realmente o guardião, que fosse o guardião dos conselhos tutelares, e que colocasse uma emenda nesse projeto, para que as eleições dos conselhos tutelares não fossem em março nem em julho o ano que vem, e que prorrogasse o mandato dos conselheiros até março de 2007, para que tivéssemos eleição mais tranquila, porque o ano que vem é eleição político-partidária no Distrito Federal. Então, essas são as razões. Então, muitas vezes, talvez, um desabafo nesse dia hoje, tá? É da angústia, muitas vezes, de querer ver as coisas crescer cada vez mais, querer colocar o Distrito Federal no seu devido patamar. Hoje, vocês imaginem bem o seguinte, graças a eficiência do nosso governador Joaquim Roriz, que hoje está sendo chamado de fenômeno pela sua excelente administração, e que hoje Brasília não precisa de fazer praticamente mais nada, nós precisamos só olhar o lado social. Eu gostaria que Vossa Excelência, o ano que vem, fizesse algum projeto designando, solicitando que o ano que vem fosse o ano do Conselho Tutelar, fosse o ano da criança de Brasília, e que tivesse mais verbas para o Conselho Tutelar, tivesse mais verbas para a própria Secretaria de Ação Social, para que ela pudesse comandar essa longa batalha, em busca de um melhoramento de vida, de qualidade de vida, para as nossas crianças do Distrito Federal. Não vou alongar, eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte, cumprimentar todos os conselheiros no dia de hoje, com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu tenho certeza absoluta que os conselhos, pela maneira que os senhores trabalham, pela condução dos trabalhos que fazem,
nós só temos a crescer. Temos que crescer e valorizar cada vez mais. E o que eu peço muitas vezes, senhor deputado, é que para melhorar a melhoria do Conselho, é porque pelo trabalho da eficiência que eles vêm fazendo, a procura é muito grande, tem aumentado cada vez mais. Hoje, para Vossa Excelência ter uma ideia, é em faixa de mais de 300 pessoas por dia em todos os conselhos que são atendidos pelos conselheiros. E além, muito embora que a lei diga que tem que trabalhar de 8 às 18, eles trabalham muitas vezes fora do horário. E não só eles não, os motoristas também trabalham fora do horário. Então, é um reconhecimento. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, ao Dr. Paulo, pelo trabalho que vem fazendo sobre os conselhos tutelares. E gostaria de pedir, então, que Vossa Excelência fosse nessa casa aqui, realmente um verdadeiro timoneiro em prol dos conselhos tutelares, da mesma forma que Vossa Excelência tem sido em prol do servidor público do Distrito Federal. Parabéns aos conselheiros, muito obrigado, que Deus proteja a todos. Concedo a palavra ao secretário adjunto da Secretaria de Ação Social do Distrito Federal, o doutor Paulo Olivieri. Concedo a palavra ao doutor Paulo. Senhor presidente dessa sessão, líder do PMDB na Câmara Legislativa, deputado Odilon Aires, doutora Valquíria, a representante aqui dos conselhos tutelares, dos quais hoje comemoramos o dia, né, que foi dia 18, doutor Hassib, coordenador titular da Coordenadoria Administrativa dos Conselhos Tutelares, doutor Fábio, representante do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, doutor Luciano, nosso amigo e representante aqui do deputado federal Zé Roberto Arruda, senhoras e senhores conselheiros. Não tem muito mais a falar, eu acho que o doutor Hassib foi muito feliz no discurso dele, conseguiu, em poucas palavras, dizer muito, né? Apenas acrescentar que nós temos consciência de que nesses 5 anos, aliás, ontem eu falei isso numa audiência sobre o PET lá na Vara da Infância, nós temos consciência que muito se fez, muito se conseguiu avançar com relação aos conselhos tutelares de 2000 para cá, dezembro de 2000, efetivamente, quando oficialmente os conselhos passaram a ficarem vinculados, bom dizer, não subordinados, vinculados administrativamente à Secretaria de Estado de Ação Social. No entanto, temos plena convicção de que estamos longe do ideal. Muito ainda tem que ser feito. Mas quero dizer a todos que o governo do Distrito Federal não está insensível a essa questão. Em abril desse ano, fomos chamados ao Ministério Público, o doutor Gustavo e eu, para o Ministério Público tinha algumas sugestões a apresentar para alterar a lei que regulamenta o funcionamento dos conselhos tutelares. Em seguida, conversamos com o Dr. Hassib e ele conversou com os conselhos e trouxe, conseguiu reunir várias sugestões também dos conselheiros para alteração. Nós, da Secretaria, em cima de um trabalho técnico e dentro da realidade do Distrito Federal, eu estou falando a realidade orçamentária do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Ação Social, que há uma distância entre querer fazer e poder fazer. Mas dentro dessa realidade nós encaminhamos uma minuta, que já está na Secretaria de Governo, e aguardamos que em breve possa ser encaminhada a essa Casa de Leis, fórum em que eu tenho certeza poderá receber a manifestação do conjunto dos conselheiros, especialmente através dos seus coordenadores e dos demais órgãos da sociedade que participam e que têm interesse direto na proteção das crianças do Distrito Federal e, portanto, no bom funcionamento do Conselho. Então, acreditamos que essas alterações que estão sendo propostas têm significativos avanços,
tanto no que diz respeito ao aumentar o número de conselhos, isso é o que estamos propondo, como até quero deixar, nós temos um estudo comparativo com vários outros estados. É bom dizer que a situação do Distrito Federal não é uma situação ruim se comparada com o Brasil. Nós temos hoje 10 conselhos e 2.200.000 habitantes. No entanto, nós queremos aumentar esse número de conselhos, especialmente redistribuir. Alguns conselhos estão sobrecarregados, enquanto outros conselhos não têm, estou falando em função da população que atende, abrangida pela sua área de influência. Então, a gente quer reordenar, ampliar e melhorar as condições de trabalho dos conselheiros tutelares. Entendemos que o papel do Conselho Tutelar é de fundamental importância para o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e para a defesa da criança e também dos direitos da criança e do adolescente, mesmo com relação a questões não abrangidas no Estatuto. Foi, sem dúvida alguma, um avanço a criação dos conselhos tutelares. Hoje, sem dúvida alguma, nós já percebemos aqui no Distrito Federal que o trabalho dos conselhos tutelares não só tem melhorado, como tem reduzido a demanda em cima dos demais órgãos, especialmente Vara da Infância e SOS Criança, contribuindo de forma expressiva para reduzir, para dar um atendimento preventivo à criança antes que ela chegue a um nível de comprometimento ou por abusos ou maus tratos ou por influências deletérias, especificamente com relação à questão da exploração sexual e ao tráfico de drogas. É importante frisar que nós temos insistido muito nisso, nós da Secretaria. Nós temos, nos últimos anos, nos preocupado sensivelmente com a questão do custo da ação social. E nós percebemos que hoje o custo, e temos demonstrado isso para o governo sempre que podemos, e aliás temos conseguido muito apoio nisso. É importante dizer do apoio permanente que o governador Roriz tem dado às propostas que temos encaminhado nesse sentido. E temos conseguido provar que o atendimento isso é só um exemplo que eu quero dar. Eu gosto muito de falar, eu acostumei a pensar assim a vida inteira. Eu acho que se você não quantificar, as pessoas não conseguem entender bem o que você fala. Não é nem entender, elas não sentem exatamente o que você quer transmitir. Então, para vocês terem uma ideia, o atendimento hoje de um adolescente com primeira medida, que pega uma LA, ele custa para o Estado R$300 e poucos. Esse adolescente, naquele momento em que o Estado pode intervir e realmente tentar tudo o que puder para que ele não evolua para uma situação mais grave, no sentido do seu comprometimento, e acabe se envolvendo com tráfico, com assaltos, com latrocínio e por aí vai, o custo para o Estado é de R$300 e poucos. Quando ele evolui no sentido de piorar, agravar a sua situação e que acaba cometendo um delito mais sério, ele vai para uma internação e custa R$6.000 por mês para o Estado. E pior, ele não só passa a custar 20 vezes mais para o Estado o atendimento a esse adolescente, como as possibilidades de recuperá-lo são muito pequenas, muito menores do que quando ele cometeu aquele primeiro delito e que está sendo atingido numa medida de LA ou numa medida alternativa. Então essa tem sido a retórica nossa, tem sido esse o esforço, e entendemos que o Conselho Tutelar, os conselhos tutelares, têm um papel de fundamental importância nessa ação preventiva, não só na protetiva. É claro, quando o Conselho age de forma a proteger os direitos da criança e do adolescente, ele acaba contribuindo de forma fundamental para que essa criança, quando se tornar um adolescente, um adulto, seja uma pessoa capaz de responder à sociedade da mesma forma, da atenção, de devolver à sociedade a atenção que ele recebeu enquanto necessitou. Então, cumprimentar a todos vocês e pedir a vocês que não tenham dúvida, nós estamos fazendo ainda tudo o que está ao nosso alcance. Se não conseguimos concretizar ainda, consolidar uma situação de melhoria, conseguiremos futuramente, porque não desistimos, estamos trabalhando e contamos com o apoio do governo. Parabenizo a todos vocês e agradeço mais uma vez aqui ao deputado Odilon Aires
por essa sessão de reconhecimento que eu acho que absolutamente justa. Muito obrigado e bom dia a todos. Alguém aí quer falar? Depois? Então alguém fala depois, né? Bom, quero cumprimentar o Paulo Olivieri, mais uma vez, cumprimentar o Racib, Fábio Teixeira, assim cumprimentando, me permita, os conselheiros, sexo masculino, cumprimentar a Valquíria aí, cumprimentando as mulheres aqui presentes, o Luciano compõe a mesa, agradecendo aqui o trabalho do nosso Paulo, do cerimonial, do meu gabinete, e parabenizar a nossa equipe pela feliz ideia de comemorar o dia do conselheiro tutelar, que é o dia 18, no dia 23, que é justamente o dia do aniversário do secretário Gustavo Ribeiro e do Racib também, aniversário dele. Então, isso deve ter sido um complô para ficar assim, registrado nos anais desta casa, quando eu, às vezes, defendo o Poder Legislativo, porque aqui tudo é transparente, tudo é público, nada de... Por que às vezes a gente sofre algumas críticas? Porque o parlamentar é isso, é estar na rua, é falar, é ser criticado, é ser elogiado. E vocês exercem um papel justamente do parlamentar também. Vocês exercem aí o papel importante perante a sociedade. Silvio, eu tenho uma grande admiração por esse trabalho. Eu tenho origem do interior, em que as freiras, as irmãs, cuidavam justamente do social. A igreja, quando muito faz, é a sua obra. A obra física não dá conta, a nossa igreja fica 10 anos. Mas a parte social é o que é mais importante. É a obra mais edificada, mais duradoura, mais bonita, é o social. Ai do homem que não cuida do homem. Eu não sei se alguns aqui tiveram oportunidade, ou talvez a curiosidade, mas foi proposital, secretário. A revista Veja, da semana passada, veio à capa um cidadão americano, economista, de 40 e poucos anos, já vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, matando as pessoas, com a sua teoria. Vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, talvez, se os americanos dessem apoio. Na teoria dele, que ele defende, e ganhou já o Prêmio Clark da Economia, que é um passo para ganhar o Prêmio Nobel, talvez, de Economia ou da Paz, ele diz que a violência nos Estados Unidos, se não me engano o nome dele é Steve, né? Steve não sei de que lá, foi capa da Veja. Ele diz que o problema da violência nos Estados Unidos se resolveu a partir do momento da legalização do aborto. Isto é, a violência, as crianças pobres ou as crianças discriminadas da minoria já não tinham o direito de nascer. Então, a violência dos Estados Unidos se resolveu através do aborto. Vocês podem ler que você que é muito curioso nesse sentido, que é um defensor número 1, inclusive defensor público, dê uma lida, porque aquilo ali é uma mensagem que nós recebemos no Brasil, que é acabar com a violência, é você legalizar o aborto em função de nascer, daqueles que nasceram de pessoas humildes, naturalmente para eles são os violentos, são as pessoas que trazem a violência. Aqui é diferente, no Brasil nós vamos combater isso diferente, a violência no Brasil vai se combater com o Conselho Tutelar, isso no Brasil inteiro, o ano passado eu fui procurado e quero parabenizar a Maria Badia, que me procurou, que é uma pessoa que tem, por excelência, a sua vocação em defesa das crianças, em defesa do social, tive com o Fábio, e eu vou ler para vocês as emendas como parlamentar que eu acrescentei. Nas creches de criança de 0 a 6 anos de idade, R$473 mil para o plano piloto, para a Braslândia da mesma idade, 405 mil, na mesma idade para a Celândia, 442 mil, na mesma idade Guará, 92 mil, na mesma idade para o Gama, 186 mil,
Na mesma idade, Núcleo Bandeirante, R$ 215 mil. Para o Paranoá, R$ 154 mil. Para a Planaltina, R$ 192 mil. Para Riacho Fundo, Recanto das Emas, R$ 95 mil, 85. Para Riacho Fundo, 90 mil. E para Santa Maria, R$ 128 mil. Para Samambaia, 341 mil, para Taguatinga, 134 mil. O orçamento total para atendimento infantil era um total 110 milhões do orçamento. Acrescentei mais 3 milhões a pedido do próprio Fábio, mais outro Valadares que não está aqui, e a Maria Badia que empenhou, mais 3 milhões. Nós hoje gastamos, tão somente, até agora, 3.988.000. Isso é muito pouco. Nada acontece no mundo, no Brasil, em qualquer lugar, se não for a peça-chave, o orçamento, o planejamento e a execução. Eu entendo que não há governo melhor para o social do que o meu governo, o nosso governo, que é o Joaquim Roriz. No seu primeiro governo, através do Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, o governo federal liberou para a construção 12 creches em Brasília, 12. Somente eu, como administrador regional, fizemos. Somente eu. É a creche São Vicente de Paula, no Cruzeiro Velho. Todo mundo sabe que é uma creche modelo. Eu visitei todas as creches do Distrito Federal. À época, eu falo de creche pública. Estou falando de creche pessoal, particular. Nós implantamos aquela creche, ela está lá, cuidada pelo Severino, muitos outros, fruto da minha experiência, da necessidade de uma creche na cidade. Quando do Conselho Tutelar, que era Denira e mais outros, eu me lembro que o Luiz, que era da creche, de uma creche lá, não sei se é Menino de Praga, não sei o que lá, quando se instalou o Conselho Tutelar na cidade, das crianças, a Denira me liga um dia, não sei porquê, somos colegas, a Denira me disse, olha, eu sou do Conselho Tutelar e tem um rapaz, um garoto em Brasília, na cidade, morando na rua, com tendência de mais cedo ou mais tarde se tornar uma pessoa, talvez até uma pessoa que não teria um comportamento adequado perante a sociedade. Ela foi ao Luiz, o Luiz procurou esse garoto, ele já estava na rodoviária, e o juiz determinou que ele ficasse com a Denira. E a Denira ficou com medo. Olha, eu sou simplesmente uma conselheira. E de forma, Valquíria, que a Denira levou esse menino ao Luiz, ele ficou na cidade, colocamos ele na Aruc, ele passou a ser o jardineiro da Aruc, vocacionou pela música, e eu fiquei extremamente emocionado o ano passado. O ano passado, quando o governador Joaquim Roriz disse que o administrador regional seria escolhido pela sociedade, eu encontro no meu gabinete o Celso Alonso, e dei um abraço no Celso, e o Celso veio me agradecer, Odilon, pela sua ação, pela ação do Luiz, hoje eu me candidato a administrador de Santa Maria. Ele está lá em Santa Maria. Ele foi músico na Aruc, ele vivia na cidade junto conosco, fruto de um trabalho social do Conselho Tutelar. Quantos outros casos não tem por aí dessa forma? Se tiver um Conselho Tutelar aparelhado, porque o trabalho voluntário, gente, é muito difícil, é muito cobrado, é muito sacrificado. Às vezes a mulher não entende por que o marido está na rua até tantas horas num bar, ele olhando os menores dos outros, e o dele ele não sabe onde anda, ele está lá nos bares. Não sabe por que a mulher, o marido fica em casa e a mulher também sai para a rua. Isso é um trabalho vocacional, humano, bonito. E nós só vamos resolver, Paulo, essa situação com orçamento. Só isso. E que ele seja cobrado para que seja executado. Nós temos 13.322.957 reais. Foi o orçamento. Eu acho que é muito bom esse orçamento. O que falta é a execução. Infelizmente é isso.
falta execução. Se já executou mais, eu não tenho conhecimento. Mas demos o primeiro passo. Talvez nenhum deputado na casa, eu não conheço, mas tenho até que conversar com eles, não conheça alguém que já fez uma emenda orçamentária para o Conselho Tutelar. Eu já fiz. Eu já tenho emenda. E quero pedir a cada conselheiro que mora em cada cidade, que a partir de hoje, não precisa ir 10, 15 conselheiros, procura o gabinete dos deputados. Olha, se você colocar lá 1 centavo, já está bom. O prazo é amanhã, é hoje que vence o prazo, mas com certeza nós vamos prorrogar o prazo, não sou eu o presidente, mas se fosse, prorrogaria, para que desse a possibilidade de contemplar no orçamento do Distrito Federal, através da Secretaria de Ação Social, um orçamento digno à altura do trabalho de vocês. Que cada um, se eu moro em Planaltina, eu vou procurar o deputado que tem mais relacionamento com Planaltina. Olha, você que está no convívio, na convivência nossa aqui, coloque algo que possa atender o Conselho Tutelar, e ele faz na hora. O outro de Ceilândia, outro do Recanto da Zema, outro de Santa Maria, outro do Paranoá, outro do Plano Piloto. Esse trabalho pega se a gente fizer isso. Isso vai se tornar uma cultura nossa aqui dentro da cidade. Toda vez que bater o orçamento na casa, vocês saber o que tem para o Conselho Tutelar. Porque quando chega o orçamento, já tem um bom tempo aqui, graças a Deus, e sempre relator de orçamento, primeira coisa pergunta, quanto tem para a Secretaria de Obras? Não é isso? Quanto tem para a Secretaria e tal? Então, esse trabalho é um trabalho social, é um trabalho humano, e se o governo investir, Fábio, se o governo investir, que o nosso investir mais ainda, nós não precisamos ter um plebiscito do dia do referendo, se usa bala, se não usa bala. Para que bala se nós não somos violentos? Não é isso? Então, o Conselho Tutelar é o berço da cidade. O Conselho Tutelar é a convivência do dia a dia. Que bonito, quantos aqui não foram eleitos? Aí pergunta, eleito para quê? Para cuidar da família dos outros, cuidar da sua família, que é o que é mais digno, o que é mais importante. É a célula da família. Tudo se constrói na família, ou começa ou acaba ali dentro. É isso. Então, eu sugiro que vocês pudessem procurar os nossos colegas, nossos pares também vou falar, que pudessem destinar a verba para o Conselho Tutelar. Nós temos conforme já colocou o Raceb, me fez um pedido, ao chegar aqui a proposta do governo, o doutor Paulo já está sendo encaminhado para cá, se o governo não mandar, que seja a eleição marcada é 2006, né? 2006. Eu altero através, não precisa nem mandar. Se não mandar, eu vou entrar já com a emenda alterando a lei que permite as eleições, a prorrogação. Já é competência nossa, eu já peço à minha assessoria que possa fazer um projeto de lei que seja da minha autoria, tá? Um PL prorrogando as eleições. E eu te afirmo, eu vou votar ainda até o dia 15 deste mês agora. Deste mês que vem. Vou votar até o dia 15. E quero convidá-los para ver a votação, porque será uma votação histórica. Às vezes, muitos dizem os projetos do Odilon são polêmicos, porque não é meu. O projeto da sociedade é polêmico. Não tem como não ser polêmico. O projeto que nós vamos fazer amanhã é um pedido seu, que faço hoje, já é um projeto, um pedido seu, da sua autoria, que é o interesse da sociedade, não é meu. Quantos meus tem aí de 2003, 2004, 2005, 2006, ou 2003? E eu vou retirar, porque nós temos um acordo de liderança, em que cada deputado manda para cá até o dia 15, no esforço concentrado para votação, quatro projetos. Naturalmente, eu já escolhi os 4, já tenho os 4, já comprometi com aqueles que têm interesse dos 4 e dizer, olha, esse eu vou tirar. Vou tirar porque há uma necessidade que nós não podemos eleger o Conselho Tutelar com cabos eleitorais o ano que vem. Isso questão não é questão para a sociedade. Daqui a pouco se inventa um candidato, se inventa um governador, se inventa um deputado, monta uma estrutura e vai discutir um assunto que não tem nada a ver com o ano eleitoral. Tem a ver, sim, com a sociedade. Tem a ver com a realidade daquela cidade. Vai sair alguém de lá de Santa Maria para eleger o Conselho Tutelar de Planaltina, porque conhece alguém lá, esse alguém tem interesse eleitoral, tem interesse do seu candidato,
e ele vai. Então, eu acho mais do que prudente, que o doutor pode até me assessorar, o Paulo, que nós possamos fazer um projeto de lei que possa prorrogar. E é prerrogativa nossa, porque é o parlamento para fazer isso. Então, eu já coloco aqui dentro dos 4 projetos, eu não sei o dia, mas que será votado. Afirmo isso porque fui, na reunião de liderança de ontem, foi a minha tese, em que os deputados, os colegas concordaram comigo, todos também, e é consenso, e quando é acordo de liderança, nós não damos para trás, a gente não quebra esse acordo, é que a tendência a votar os projetos dos deputados, e eu podia ficar muito à vontade, que eu tenho projeto aí que já passou em todas as comissões temáticas. Eu levantei a tese que poderia ser um projeto novo, de uma necessidade premente, em que não havia necessidade de tramitação na casa dentro das comissões temáticas. É o caso de vocês. É um projeto novo que, se eu não tivesse feito esse acordo ontem de liderança, eu não poderia falar isso aqui. Porque eu estaria protocolando um projeto de lei em que ele não tinha ainda não foi lido em plenário, não tramitou nas comissões temáticas para julgamento de mérito, no caso aqui é a Comissão de Assuntos Sociais, não tramitou lá. Mas isso foi um entendimento nosso, em que devo estar lendo em plenário hoje, quarta, amanhã talvez, se ficar pronto já leio hoje, e já será objeto de item da pauta em comemoração ao dia do conselheiro tutelar, em comemoração a nosso evento, a nosso trabalho. Então, para encerrar, eu quero agradecer a todos. Eu vou dizer que nós vamos descer, o cerimonial vai ali para baixo, mas vou conceder a palavra, como eu disse, para os... nós vamos estabelecer número, né? Eu abri a palavra e nós vamos ver seu nome. Um homem ou uma mulher? Tá bom assim? Como? Quem pediu primeiro? Como é que ele disse? Foi ele aqui. Seu nome é? Como? Francisco Dias, cidade? Taguatinga. A senhora? Mulher. Se mulher não quiser, os homens falam, hein? Pode ficar tranquilo. Não, já tem mais homem. Não, vai falando homem, aí vocês vão deliberar embaixo. Francisco Dias, pode usar da tribuna. Conceda a palavra ao conselheiro tutelar. Vai ser lá de baixo. Pode falar daí. Hã? Só. Pode. Eu te libero. Tá, só te libero. Obrigado aqui. Oi. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o nobre deputado Odilon Aires, nosso companheiro Racib, o representante do José Alberto Arruda, Paulo Olivieri, nossa companheira Valquíria, nosso amigo conselheiro. Deputado, eu queria parabenizar o senhor por essa ação e, principalmente, depois da sua falação, entendeu? Essa iniciativa do senhor de colocar esse projeto da gente ainda para ser votado esse ano, porque era de grande preocupação para todos nós que isso fosse envolvido político-partidariamente no ano que vem, até mesmo porque a Lei 2.640 diz que a pessoa, depois de eleita, ela tem 30 dias para assumir. E os conselheiros que aqui estão têm um mandato até novembro de 2006. E ele não pode ser destituído do cargo para que o outro assuma. E o período é distante. Mas eu queria também pedir para o senhor que fosse feita uma emenda, que há um ano atrás nós tivemos aqui com a deputada Érica Cocai, que nos convocou para uma sessão solene, desta forma, e naquela ocasião eu pedi para ela que fizesse uma emenda pedindo ao Executivo que colocasse uma fatiazinha pequena dentro do orçamento publicitário, informando, levando à comunidade o que é o Conselho Tutelar, o trabalho do Conselho Tutelar e o valor que esses conselheiros têm, para que possamos ter um trabalho mais amplo e possamos fazer com que a rede funcione e que a comunidade saiba de que forma procurar o Conselho Tutelar.
Então, essa é a minha reivindicação, senhor, que crie essa emenda, pedindo para que eles coloquem, mesmo que seja pequena, mas que seja vinculada à imprensa falada, escrita, televisada, para que a comunidade conheça o trabalho do Conselho Tutelar. E na época da eleição, quando for haver a eleição, eles façam com que a comunidade saiba que está acontecendo a eleição. Porque na eleição passada, nós, candidatos, é que tivemos que ir para a rua informar a comunidade que existiria a eleição e a conscientização deles para irem até a urna votar. Porque a nossa eleição, aqui todos foram eleitos, muito bem eleitos, pessoas que foram às urnas, debaixo de chuva, tá? Para poder votar numa pessoa espontaneamente, que ao contrário da partidária, a pessoa é obrigada. Mas a eleição judiciária do Conselho Tutelar, essa é uma eleição voluntária. Então, o que nós pedimos é isso, é o conhecimento e o reconhecimento do Conselho Tutelar levado à comunidade. Obrigado. Eu vou conceder a palavra ao colega, seu nome? Paulo. Enquanto as mulheres vão pensando aí, não passar para o Paulo falar. Eu acho que foi facultado para que eu falasse o nome das mulheres. É. Honra, né? Nós estamos num mundo muito moderno, né, Paulo? Claro. Senhor deputado de Loares, doutor Paulo Olivieri, doutor Hacibe, doutor Luiz, Valquíria e Fábio, componentes da mesa, companheiros. Nós temos uma bandeira que ela diz respeito exatamente à questão da defesa de direitos. Porque nós, os conselheiros, nosso grande papel é defender direitos. Aqueles que estão preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós já estamos há um tempo trabalhando essa bandeira, que é a questão da educação infantil. E eu fiquei muito feliz quando o senhor pontuou aí no orçamento essas emendas para poder melhorar o atendimento às crianças de 0 a 3 nas creches. Só que, gente, em todo lugar do Distrito Federal, nós temos buscado um entendimento para poder até pregar, e por isso que eu pedi a palavra, para que nós já começássemos a pensar isso. Porque todas as vezes que nós falamos em defender esse direito, as pessoas falam, poxa vida, mas isso é para país de primeiro mundo. E aí eu quero dizer, olha gente, a lei existe, é meu papel defendê-la, então já estamos no país de primeiro mundo. Só faltamos fazer estas leis saírem do papel. E aí, quando eu falo educação infantil, principalmente o atendimento a crianças de 0 a 3 e também o atendimento de 6, ou seja, de 4 a 6, a gente está falando daquilo que está preconizado na Constituição Federal, daquilo que está também regulamentado em 90 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e por isso nós estamos defendendo isso, e também pela a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que, por sua vez, até parabenizo essa casa, que publicou, aliás, passou uma lei por aqui, aprovando e regulamentando a educação infantil no Distrito Federal, a 2.760, de 1º de agosto de 2001. Mas, no entanto, vamos para a realidade. Nós temos uma demanda muito grande em todas as cidades satélites do Distrito Federal, demanda de creche. E essa demanda nós bem sabemos, gente, que é de responsabilidade da educação. Não estou dizendo que que não exista a creche voltada para atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade social. O que eu quero construir é um entendimento de que é direito subjetivo de todo e qualquer cidadão ter acesso à educação infantil, na etapa de 0 a 3, nas creches, de responsabilidade da educação, e na modalidade de 4 a 6, que é a pré-escola, que, graças a uma audiência pública e várias discussões que a gente já vem tendo sobre isso, conseguimos avançar um pouco na modalidade da pré-escola, quando em 2005, no início de 2005, abriu-se inscrição
né, histórica no Distrito Federal para as crianças de 0, ou seja, de 4 a 6 na pré-escola, que até então só eram atendidas aquelas que procuravam as regionais, e aí tinham lá, em cada escola, uma salinha apenas para pré-escola. Hoje, já está facultado, inclusive, a abertura da inscrição para concorrer, que eu ainda discordo disso, né, aparece lá na mídia direto. Ligue no 156 e matricule o seu filho para a educação infantil para concorrer a uma vaga. E aí eu volto às questões, aos diplomas legais, que diz que as nossas crianças, eu não sei se, acho que é um problema aqui mesmo, que diz, todos esses diplomas legais, são 4 leis, que diz que as nossas crianças têm esse direito de estar frequentando a educação infantil de 0 a 3, de responsabilidade da educação, e também a de 4 a 6 na pré-escola. E aí eu digo mais, a leitura que nós temos hoje, inclusive recentemente em um debate no canal de televisão, nos jornais desses de meio-dia, estavam lá debatendo sobre essa questão da educação infantil. E eu me liguei para esse debate para perguntar exatamente sobre isso, sobre se havia previsão dentro do orçamento do Distrito Federal para podermos começar a pensar a implementação e a expansão do atendimento a crianças de 0 a 3 anos e na modalidade creche de responsabilidade da educação. E a resposta que me foi dada foi exatamente essa, né, que nós temos hoje aqui, de que nós estamos aumentando a per capita, estamos ampliando o atendimento, mas esse atendimento, senhor deputado, exatamente o atendimento às crianças na creche de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, de Ação Social. E não é essa modalidade que nós estamos falando, é o direito de todo cidadão ter acesso à educação, esta que está nesses 4 diplomas legais. E isso é uma bandeira que eu tenho certeza que é de todos nós, todos os conselheiros, e nós vamos estar pregando isso. E aí eu quero falar para o Luiz, viu, Luiz, que você inclusive repasse, Luciano, perdão, que você também repasse para o deputado federal Roberto Arruda, porque vai a plenário também, né, a votação do Fundeb na área federal, e é interessantíssimo que a gente busque voto para que isso passe, né, que seja aprovado essa modalidade no Fundeb, para a partir daí o governo federal repassar recursos para a implementação da educação infantil. E aí, com certeza, o governo do Distrito Federal vai ter aí a sua autonomia de implementar, né, complementar esse recurso, e aí nós tirarmos do papel a educação infantil, tornando-se assim exemplo, novamente, como o doutor Hassib falou, para o nosso país. Precisamos, primeiro, oportunizar a essas crianças de, primeiro, entender o seu mundo enquanto pessoa, de entender o movimento à sua volta, de entender o universo a que ela está inserido, e, com certeza, nós vamos observar que a criança que frequenta a educação infantil de 0 a 3, não é que ela seja maior capacitada intelectualmente, mas ela é melhor preparada do que aquelas crianças que passam a frequentar a escola a partir dos 6 ou a partir dos 7 anos. Na minha concepção, o Estado, as crianças no Distrito Federal só nascem para o Estado a partir aí dos 6 anos. E para concorrer uma vaga. Para concorrer uma vaga. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. O resumo das emendas do orçamento destinado aos conselhos tutelares que nós temos: Taguatinga, Sobradinho, Santa Maria, Paranoá, Gama, Ceilândia, Braslândia e Brasília, ficou na média, ou para cada conselho tutelar, R$ 9.320. Aí, ficando em cada cidade, por volta de 22 mil, eu entro com a emenda, eu não sei se eu posso alterar essa emenda, eu estou com uma emenda de R$ 30 mil para o conselho tutelar. Forma que esse debate se torna importante para nós quando nós discutimos a operacionalização do conselho. Como disse o Paulo, o conselho não é só o conselho tutelar, ele vem num processo educativo, vem num processo de socialização, de introdução da criança à sociedade. Acho que foi o Francisco, né? O Francisco fez uma questão aqui de ordem em que solicitava uma emenda para uma propaganda. O Paulo me disse, né, Paulo, que já existe essa emenda.
eu gostaria de fazer essa emenda, e é uma emenda institucional, ou melhor, é a publicidade legal do governo, é a institucional. Ela é institucional. Certo. Nós vamos empenhar nesse sentido de se tornar, carimbar dentro do subelemento de despesa a propaganda institucional. Eu tenho certeza que o governo não tem dificuldade nenhuma de implementar, junto à Secretaria de Ação Social, essa nova modalidade de publicidade do governo, que às vezes a pessoa pode achar que é um assunto particular, não é mais do que institucional, porque é um programa de governo. Eu permito. Olha, eu acho que cartaz no metrô, cartaz nos ônibus, nos táxis, naqueles... Principalmente a imprensa televisionada. Exatamente. Porque, assim como há nos outros órgãos, o brasileiro, 99,9% do brasileiro, ele é... Não, até porque é voluntário, o voto é voluntário, o pleito é voluntário, aí todo mundo deixa. Nesse referendo, se você não votar, não recebe pagamento. Também para deputado, se não votar, não recebe pagamento. Ou então nem presta um concurso público, não é isso? Então, quando não há regras, realmente, infelizmente, passa despercebido. Mas o Paulo já está me dizendo que foi divulgado o ano passado, mas talvez não foi o necessário e o suficiente para que isso possa pegar, porque a eleição no Brasil vem desde mais de 500 anos. Em Brasília foi agora a partir de 90. Estou falando para deputado, né? E às vezes tem gente ainda em Brasília que não sabe nem se é 0, não sei quanto por cento que vota para distrital, que eu acho que é o poder mais importante na capital, é o nosso aqui. Nós lutamos para ter um governador eleito, para ter uma Câmara eleita, para ser cobrada. É isso que nós fizemos. Na eleição passada, a única coisa que foi divulgada foi um panfleto que mandaram para as administrações para que elas fizessem divulgação. O que o Francisco quer, o que ele coloca, não é o pleito eleitoral. O que ele coloca é que tenha um programa institucional de divulgação das atividades do Conselho Tutelar em cada cidade. Eu tenho certeza que a cidade nossa, se vocês fizerem uma pesquisa, não sabe que o cidadão que está ali na feira, que está na panificadora, é o conselheiro tutelar. É o que... Hã? Certo. Mas eu vou cobrar, você pode ficar tranquilo, isso é o bom. Pode deixar, o dia que baixar verba de publicidade aqui dentro, que dê a instituição Conselho Tutelar, porque vem todas as vezes para cá, libera 145 milhões, mais 12 milhões, mais 13 milhões, aí te põe 0, não sei quanto por cento, aí eu entro com a emenda. Eu fico responsável por essa tramitação, que nós não estamos nem tirando verba de publicidade, pelo contrário, nós estamos institucionalizando uma propaganda que é legal. Aliás, o ano que vem não se faz propaganda de publicidade de governo, faz de institucional. Não é isso? Eu quero deixar público aqui o seguinte, que não é a comunidade, entendeu, que é menos informada, que não sabe do trabalho do Conselho Tutelar. Eu e a conselheira que está aqui ao lado, nós tivemos uma ação global, onde nós conversamos com as pessoas da OAB, advogados da OAB, que não sabia a ação do Conselho Tutelar. Então, imagina se um advogado, professores que nós encontramos, médicos, pessoas que têm cultura e que não estão sabendo da ação do Conselho Tutelar, imagina a comunidade em geral, entendeu, que não recebe essa informação. Então, nós precisamos dessa divulgação, para que as pessoas conscientizem do trabalho do Conselho Tutelar e o que ele faz, para que as pessoas saibam como procurar o Conselho Tutelar. Muito bem. Bom, gente, eu vou... Alguém quer falar mais não, né? Olha... Qual a possibilidade de se inserir dentro da conta de luz e conta de água, qualquer no rodapé, explicando o que é o Conselho Tutelar, o que é o Conselho da sua cidade, está dentro da modalidade da institucional. Bom, essa nossa sessão, nós vamos encerrar, vamos aí para baixo. Eu deixo com o nosso cerimonial Paulo, inclusive o deputado Tadeu Filipelli mandou um documento dizendo que não poderia estar presente. Eu vou pedir o cerimonial para ler a sua justificação mais do que lógica. Ele não está podendo estar aqui neste momento, mas o volume de informação é muito grande. Nós estamos na TV Legislativa, quem está ao vivo,
Naturalmente, depois que tem esse troço de, como é que é, controle, os caras não sabem qual é o canal, começa a bater lá, de repente acerta de nós aqui discutindo esse assunto, né, do Conselho Tutelar, que é muito importante. E com certeza, na hora que ele tocar o dedo, que vê que esse assunto do Conselho Tutelar é a maior audiência dentro daquele que está assistindo. Eu passo a palavra ao nosso cerimonial, e eu vou lá para baixo e ele dá o encerramento aí conosco. Ok. Como mencionado pelo senhor presidente, enquanto as autoridades se deslocam para baixo para proceder às homenagens aos conselheiros tutelares, procederemos então à leitura da mensagem encaminhada pelo deputado federal Tadeu Filipelli. Senhor presidente, muito me honrou o convite para participar da sessão solene comemorativa do Dia do Conselheiro Tutelar, a ser realizada no dia de hoje, no plenário dessa casa, proposta pelo nobre deputado e amigo Odilon Aires, com quem me congratulo pela feliz iniciativa. Trata-se de justa homenagem que se presta a essa obreira classe, que, não obstante sua curta existência, vem prestando relevantes serviços à nossa sociedade, atuando diuturnamente na defesa dos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal. Compromisso firmado anteriormente impede-me de participar deste momento altamente significativo e glorioso para os conselheiros tutelares, motivo pelo qual peço minhas escusas pelo não comparecimento e aproveito a ocasião para levar a todos os meus sinceros cumprimentos. Deputado Federal Tadeu Filipelli. Pedimos aos deputados, deputado Odilon e autoridades que se posicionem em frente aqui à mesa para o prosseguimento da solenidade. Pedimos aos integrantes da mesa que se coloquem aqui junto ao deputado Odilon Aires. Neste momento, serão prestadas homenagens aos conselheiros tutelares com menção honrosa outorgada por esta casa, por iniciativa do deputado Odilon Aires, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade do Distrito Federal no exercício do cargo de conselheiro tutelar. Inicialmente será entregue a menção honrosa ao conselheiro tutelar Acrécio Silva Freire. Adelise Rocha Santos. Adriana Lima de Almeida. Adriano da Silva Costa. Aldeirione da Silva Carneiro. Aparecida Evangelista de Oliveira. Célia Alves da Silva.
Dinalva Cantalopes Sastre Ferreira. Elisângela Ataíde dos Santos. Fabiano de Oliveira Lago. Francisco Chagas Campelo Filho. Francisco do Carmo Dias. João Filho de Souza Cândido. João Marques Soares Filho. José Hipólito da Silva. José Milton Mansidão. Lucilene Feliciano da Silva. Maria da Conceição de Souza. Avisar a presença do Dr. José Flávio, secretário, aí do Dr. Cláudio. Tem precisa do nome do Cláudio, não tem. É só Cláudio. Dr. José Flávio e Cláudio, que é o subsecretário. Maria da Guia de Souza. Deputado Odilon Aires registra e agradece a presença do secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, José Flávio Oliveira, e também do Dr. Cláudio, também da Secretaria. Marielza Ferreira da Silva. Mário Luiz de Brito. Paulo Bezerra da Silva. Rezilda da Silva César.
Rosimeire de Oliveira Nunes. Valquíria Maria Rodrigues Pereira. Vander Miguel da Silva. Vivian Souza Nascimento. Ziel Ferreira dos Santos. Presidente do Conselho de Assistência Social, Dr. Fábio Teixeira Alves. Pedimos ao senhor Fábio Teixeira Alves que receba também a menção honrosa conferida ao presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, Dr. Sebastião Valadares de Castro. E finalizando a entrega das menções honrosas, receberá agora a homenagem o aniversariante do dia, Dr. Hassib Elias Ticle. Passamos a palavra ao senhor presidente para declarar encerrada. Por de ordem do senhor presidente, anunciamos que está encerrada a sessão.